Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vivian de Araújo, eu sou especialista em PNL e reprogramadora mental. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Vou pedir para a Gislane, a Gi, aqui se apresentar também. Oi, Oi, Gi. pessoal, tudo bom? Tudo bem, Vivian? Obrigada aí, né? Esse podcast maravilhoso. Maravilhoso. Eu sou a Yuka Yoshikawa, tá? Tenho o canal Mães Ansiosas. Também sou reprogramadora mental. E vamos conversar aqui um pouquinho, né, O tema de Vivian? hoje é o que você faz quando encontra aquela pessoa que se acha sempre certa, né? Então sempre tem uma pessoa que a gente olha lá e a pessoa não muda por nada, ela tá sempre certa. Na nossa percepção, na nossa visão, ela parece ser aquela pessoa difícil, né, de lidar, porque nada tá bom para ela, tudo mudar um pouquinho já é uma mudança enorme e ela prefere não mudar, né? Uhum. Por É que que isso cabeça acontece? dura, né? Não aceita a opinião dos outros, acha ruim, às vezes até agressivo, né? Quando recebe uma Uhum. crítica ou, né, algum comentário, não sabe lidar com isso, né? Então, quando a gente encontra uma pessoa assim, como a gente vai criar um relacionamento, uma conexão com uma pessoa nesse perfil, né? Acho que é o tema Ou principal mesmo, aqui do nosso podcast. sim, ou mesmo se está num relacionamento com uma pessoa assim, que parece difícil, que parece que não tem solução, parece que não é possível ter uma comunicação dupla, né? Como que faz para lidar com esse tipo de situação? Como que a gente encara essa pessoa, essa situação, esses valores, né, que parecem ser conflitantes, a princípio são conflitantes, porque não há abertura nem de lá, e aí, geralmente, quando não há abertura de lá, geralmente também não há abertura de cá, né, ou então há uma abertura muito grande da parte de cá, que só cede, 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 e a de lá não, né, como resolver isso? Uhum. Esse é o tema da nossa conversa de hoje, do nosso podcast. Aí, para responder essa pergunta, né, uma coisa que eu queria falar aqui é que a gente pensou em trazer algumas soluções através dos pressupostos da PNL, né? E um deles que ajuda a resolver, ajuda não a resolver, mas talvez a facilitar o diálogo, é o mapa não é território, né? Então, às vezes, quando a gente vê uma pessoa lá que está muito difícil de lidar, aquela pessoa está muito fechada, geralmente é porque nós estamos colocando o nosso mapa em cima do mapa do outro, né? E aí, às vezes, conflita, né? É como se fosse ali um território ali, né? Você está demarcando o seu território que é diferente do outro, a forma de ver, o filtro, né? É diferente. É importante, assim, explicar, né, porque, assim, às vezes quem não é da área, né, a gente utiliza esses termos, né, o mapa, território, mas o que que é isso, né? O mapa nada mais é, né, do que um filtro, né, de percepção, né, das situações que a gente tem, baseado no quê? Baseado nas experiências anteriores que a gente teve. Então, cada um teve uma infância diferente, né, um convívio familiar, e isso tudo, nessa bagagem, assim, por trás de cada pessoa, vai formar um filtro de como ela enxerga a realidade, porque a realidade é o território. E a gente não enxerga a realidade, de fato, como ela é. A gente enxerga, né, o nosso mapa que a gente fala, que é o nosso filtro, é a forma que a gente enxerga a realidade, né? Então, só para esclarecer aí, né, Vivian, porque às vezes tem pessoas aí, né, que fora, assim, da área da PNL, e a gente deixa, assim, mais claro, né? Então, é como se fosse eu gosto de como a Amanda Dreyer, né, ela cita, né, essa questão do mapa, né, ela faz uma associação bem legal, que é como se fosse, por exemplo, a pessoa está lá, ela coloca uma blusa de frio, aí depois tem outra camada de outra blusa de frio, o óculos, entendeu? Ela está toda coberta de camadas, né? E assim, às vezes o óculos que ela está utilizando é um óculos de sol, um óculos escuro, né? E aí você está sem óculos, então você está enxergando de uma outra forma a mesma realidade, né? Uhum. Então, cada um tem as suas camadas, né? Assim, baseadas nas suas histórias, na sua vivência, né? E a sua essência mesmo tem que tirar o óculos, tirar o casaco, tirar a outra blusa, para você chegar realmente na sua essência, né? Então, Uhum. todos nós estamos armados de coisas,
né? Que coisas Uhum. são essas? São nossas experiências passadas, né? Vividas, Nossas, enfim. nossas experiências. Eu achei bem legal essa associação para as pessoas entenderem, né, Sim, que o sim. que é real, o que é a nossa essência e a realidade, né, o meio externo, né, e como a gente enxerga as coisas, enxerga as pessoas, né, é com Uhum. esse filtro que a gente tem, né. Um filtro, exatamente. Você falou aí de essência, tá muito relacionado ao que a pessoa vivenciou, que a gente chama também de, nós chamamos de crenças, né? É o que a pessoa acredita que é certo para ela. Às vezes uma pessoa acredita que uma coisa é certa para ela, a outra pessoa acredita que outra coisa é certa para ela, e daí quando as duas vão conversar, aquilo não bate. É como se fosse um mapa de informação de uma pessoa é diferente do mapa da informação da outra. E às vezes as pessoas elas estão falando a mesma coisa, só que de linguagem com a linguagem diferente, né? Então só mudando a linguagem às vezes isso já ajusta, né? E muitas vezes também não é só a linguagem, tem ali valores, tem as crenças, né? Tem outras questões ali que uma pessoa, pela sua vivência, acha mais prioritário, até por nível de sobrevivência mesmo de espécie, né? E aí falando de espécie humana, e a outra pessoa tem outros valores, outras prioridades, né? Então, quando uma vai conversar com a outra, gera um conflito, um ruído ali, né? E Uhum, aí entra aqui na nossa questão, né? Às vezes a pessoa se parece uma pessoa difícil, né? Aquela pessoa cabeça dura que não quer mudar por nada, né? Quando na verdade é uma pessoa cheia de crenças, pode ser crenças positivas e podem ser crenças limitantes, né? Podem ser vivências positivas e podem ser vivências que limitam, né? uhum, E aí, esse é o desafio, né? Como que eu vou chegar nessa pessoa se ela tá fechadinha, né? Aí a gente se coloca na posição do outro, entra nessa parte de perceber e, se possível, a gente tenta ali auxiliar, senão vem aquela parte da ecologia aqui que eu sempre coloco também, né? Respeitar o processo do outro, o espaço do outro, né? Se eu respeito a mim, se eu sei o meu limite, o meu espaço, o meu valor, os meus valores, se eu sei de mim, eu sei como fazer isso para o outro e sei também como fazer isso para o ambiente, né? Isso também é um pressuposto da PNL ser ecológico, né? Eu respeito a mim, respeito ao outro, respeito ao ambiente, né? sempre tem que ser um relacionamento de ganha-ganha, né? Tem que Ganha. ser bom para mim e bom para você, né? Para as duas partes, Uhum. para funcionar, né? Então, essa questão do mapa é justamente isso, né? Eu compreender que eu estou, né, enxergando a realidade com o meu mapa, com o meu filtro, e a outra pessoa tem o filtro dela também, o seu mapa, né? Então, eu acho que a grande questão é quando é muita diferença, né? Porque até aí, né, ok, eu sei que cada um é diferente, né? Cada um enxerga de uma forma, mas e tem aquelas pessoas que, né, assim, conflita mais com você, né? E aí como agir nessas horas, né? Acho que é a questão principal aqui. Uhum, E daí entra aquela questão aqui, eu cheguei a anotar, né? Da ecologia, né? uhum, Respeito a si, respeito ao próximo, respeito ao ambiente. Junto junto com essa questão de entendimento do mapa, né? Você se colocar na posição do outro, entender que o outro tem os seus valores e as suas crenças, né? E aí, a partir daí, a gente precisa saber o nosso limite, né? O nosso espaço, até onde a gente consegue ir, até onde a gente pode ir para o outro, no outro, né? E até onde a gente tem que segurar, tem que esperar, tem que respeitar, tem que entender o espaço, né, do outro. Às vezes o outro simplesmente não quer, e tudo bem, não adianta eu ir lá e forçar o outro, uhum, obrigar o outro a mudar, ou obrigar o outro a fazer, não. E aí existem outras formas da gente ficar bem, de nós ficarmos bem, sem necessariamente depender dessa interação com o outro, né? Às uhum. vezes não tem, né? Mas, assim, geralmente tem outras formas da gente dar esse espaço para a gente e para o outro. E às vezes só dando espaço para o outro já é o suficiente para o outro ficar mais aliviado e aí depois vir até nós, né? Isso. Muitas vezes a pessoa traz o problema generalizando, né? Ah, meu marido sempre deixa as roupas sujas largadas no chão. Ah, mas sempre.
é sempre, né? Então a gente generaliza, entendeu? Quais dias que ele deixou a roupa largada no chão? Por que que ele deixou a roupa largada no chão? Né? Na verdade, por que não, né? O como, né? Porque aí tem que destrinchar, né? Ele fala muito isso, assim, sabe? Tudo a gente tem que, não pode generalizar, não pode excluir, né? Não pode distorcer nem generalizar, né? Então, assim, você tem que abrir o máximo o leque possível de especificação para você poder entrar, compreender, né, o mapa do outro, né? Você precisa de fatores, de elementos aí para tentar enxergar o mapa do outro, abrir o seu mapa e enxergar o mapa do outro também mais aberto. Aí que você melhora o relacionamento, sim, entendeu? Entre as pessoas. Ele fala muito assim, eu vi rapidinho, né? Esses 5 minutos aqui, lendo aqui esse livro aqui. A gente pode até divulgar também, né? A hora que for. O nome do livro é Richard Bandler. Introdução definitiva PNL. É importante lembrar, né, que cada um, né, tem uma intenção positiva por trás, né? Mesmo aquelas pessoas que falam, nossa, como é agressiva, como é chata, como. Mas, assim, por trás tem uma intenção positiva, né? Pode não ser positiva na sua opinião, né? Mas para ela, com certeza é. Ela faz porque, no fundo, ela tem alguma intenção positiva, seja para o próprio bem-estar dela, né? Mas pode ser, mas alguma coisa tem. Então, é aceitar, né, isso e tentar compreender com o máximo de especificação, né, perguntando como, mas como, né, que isso te chateia ou, né, te enfurece, tentar destrinchar, né, aquele comportamento para tentar chegar no que realmente, de fato, a origem, né, que está causando aquela irritação ou aquela agressividade, né, na pessoa. Hoje, você falando de intenção positiva, eu lembrei que toda pessoa tem uma intenção positiva, né, num comportamento, mesmo que seja um comportamento difícil, né? E eu Isso. lembro, assim, dos meus atendimentos, né? Não dos meus atendimentos, mas dos diversos cursos que eu já fiz, né? De atendimento mesmo, e atendendo também as pessoas, né? Muitas vezes, quando a gente começa a entender que a outra pessoa tem uma intenção positiva e que essa intenção positiva, às vezes, é uma dor, tá ali associada a uma dor inicial lá atrás, seja alguma situação difícil que a pessoa passou e a pessoa meio que trouxe essa dor junto, né? Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a olhar para as pessoas numa posição de compaixão. Uhum. E aí vem um pouco de um livro que eu li também, que é Comunicação Não Violenta, do Rosenberg. Não sei se você conhece, o Marshall Não. Rosenberg, maravilhoso. Ele fala exatamente dessa parte da comunicação, da compaixão. A partir do momento que a gente entende a intenção positiva da pessoa e que está associada a uma dor, e a gente entende que isso é uma dor da pessoa, a gente se dissocia e a gente muda a nossa forma de comunicar e de entender, a gente passa a olhar a pessoa com compaixão. Ao olhar a pessoa com compaixão, a nossa comunicação muda. Ao mudar a nossa comunicação, a, nós conseguimos começar a conversar com a pessoa e ao começar a conversar com a pessoa, conseguimos resolver o conflito. Então, vai assim, às vezes, quando eu mudo um pouquinho de nada para eu começar a entender, me colocar na posição de entender o outro, às vezes isso muda tudo. Às vezes pode acontecer de não, mas geralmente quando a gente não consegue entrar no mundo do outro é porque nós estamos com uma dor compartilhada, sabe? É, né? E aí, o que acontece nesse caso? Que eu recomendo, assim, como terapeuta, eu recomendo você sair. Se você tá com uma dor compartilhada, separa, olha primeiro a sua dor, eu olho primeiro a minha dor, vou lá trabalhar e depois, né, volto para resolver aquele conflito, né? Porque é muito difícil você resolver um conflito estando na dor, né? Também. Agora, tem situações, as pessoas têm situações, tem momentos que realmente a pessoa não quer, não tá decidida, é importante, não é prioridade para ela, e a gente tem que simplesmente deixar, respeitar, né? Um Oi? exercício muito legal, tem um exercício muito legal, né, que a gente faz, que a gente poderia, acho que, passar para quem está escutando aqui, né, esse podcast, porque, assim, quando a gente fala, precisa se colocar no lugar do outro, né, eu acho que isso
a maioria das pessoas sabe que é necessário, mas não faz de fato. Por que que não faz de fato? Porque a gente está naquela correria, né? É difícil a gente parar e agora eu vou me imaginar no lugar do outro. Então, um Uhum. exercício que eu queria compartilhar aqui, que eu achei muito legal, assim, né? Para quem tem essa dificuldade de parar um minutinho e fazer, né? É aquele exercício assim: você pega uma cadeira, coloca na sua frente, sabe? Pega um momento que você está mais tranquilo, coloca uma cadeira na sua frente, imagina que a pessoa está ali. Então, não sei, eu tenho um conflito, quero resolver, melhorar meu relacionamento com meu marido, por exemplo, né? Imagina que ele está aí, sentado na sua frente, né? E aí você imagina tudo que te incomoda nele. Ele não lava a louça, não me ajuda na casa, e não sei o quê, deixa a roupa espalhada pelo chão. Coloca tudo, 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 tudo. Aí você levanta, né, bebe uma água, dá uma respirada, e aí vai e senta na cadeira à sua frente, na posição do seu marido. Imagina agora associada, né, assim como se fosse ele. E aí se coloca na posição dele realmente, de fato. Então pensa na infância que ele teve, no relacionamento dele com os pais, com os irmãos, né? As dificuldades que ele passou, né, durante todo o período que você compartilhou da vida dele, né? E aí, carregado disso, né, dessas informações que você tem, né, da pessoa, enxerga você mesma e fala, como que a Gislaine é? Né? A Gislaine, e aí começa a falar do ponto de vista do seu marido, entendeu? As coisas que a Gislaine faz, né, e que te incomodam. Então, você ter esse olhar de você mesma, entendeu? Através do seu marido, é muito louco, assim. Mas te Hoje, faz, assim, enxergar, entendeu? Às vezes você está apontando o dedo para o seu marido, mas tem muita coisa que você pode melhorar em você mesmo, sabe? Então, fazer esse exercício de trocar de lugar fisicamente, acho que ajuda, do que só falar, tem que se colocar no lugar do outro. Não, sim. faça um exercício em que fisicamente você se coloque realmente no lugar dele e olhe para você através da visão dele. Esse exercício eu achei assim maravilhoso, sabe? Quando eu fiz, nossa, eu falei, gente, nunca tinha parado para fazer um exercício assim, e foi esclarecedor, né? Aí depois, com o tempo, isso vai se tornando automático. Às vezes você está no calor da discussão, você mentalmente você sai da situação e avalia aquele momento de conflito, né, aquela situação particular. Isso vai se tornando automático. Eu comecei a fazer isso, sabe? Não preciso pegar uma cadeira e sentar ali no lugar dele. Mas, assim, eu acho que para a primeira vez, entendeu? Eu achei que me ajudou muito a Ti, começar a fazer esse exercício de olhar nos olhos do outro, sabe? isso é interessante, mas vieram algumas pessoas, eu vou te falar de um caso que veio, né? Da pessoa não conseguir se colocar no lugar do outro. É mesmo. Porque é no sentido de que ela estava numa posição tão vulnerável, digamos assim, acho que essa é a palavra, né? Que ela não tinha como, e não era nem saudável para ela se colocar no lugar do outro, porque se ela se colocasse no lugar do outro, ela não ia ter como, digamos, se defender da situação, sabe? E aí, nesse caso, eu recomendo a pessoa sair do ambiente primeiro, como proteção, né? Sair do ambiente como proteção, antes de se colocar no lugar do outro, né? Mesmo que porque a pessoa já se colocou muito no lugar do outro, só que se colocou em excesso, sabe? Faltou ali um limite, faltou ali talvez sabe? Alguma coisa ali ficou faltando. Então, nesse caso, eu recomendo a pessoa sair do ambiente. é, Se a pessoa se sente numa condição de vulnerável, né, de que se sente insegura, digamos assim, né, numa situação onde ela corre algum tipo de risco, de perigo, o aconselhamento a sair, se fortalecer, né, para depois, quando tiver mais na frente, tiver numa posição de mais recursos, ela talvez um dia até consiga se colocar no lugar do outro e não para estar com o outro, mas no sentido de conseguir saber como lidar com aquela situação de uma forma mais leve, Ah, né? é mesmo, nossa.
Tem situações assim que são um pouco mais pesadas que eu já peguei, Entendi, mais assim, complicado, né? e a recomendação nesses casos é se afastar. Tem até né, algumas técnicas que as pessoas recomendam nesses casos, né? Só coloquei esse parênteses porque é importante, porque tem gente que realmente tá numa situação de completo, digamos assim, como se fosse um completo abandono, sabe? Tanto de si mesmo quanto do outro, né? E a importância da pessoa ter o seu espaço só para si, nesses casos, é muito importante. Foi bom você ter falado, assim, porque Aham, eu compartilhei, assim, a minha experiência, sabe? aham, Nossa, aham. eu sabia, né, assim, eu sei que a gente tem que se colocar no lugar do outro e tal, mas, né, acaba que um exercício desse, para mim, foi, como é que se diz? Foi, acho que mais, Sim, me clareou mais, assim, sabe? Eu sim, realmente não, me coloquei, assim, na pele e sim. falei, nossa, eu tenho muita coisa para melhorar, sabe? Uhum. Então, me fez enxergar, né, realmente, assim, nos olhos do outro, sabe? Sim, não, isso é essencial. Uhum. Se colocar na posição do outro, desde que já exista todo um Um trabalho trabalho antes. pessoal, de fortalecimento pessoal, de entendimento pessoal, de conhecimento pessoal, onde a Uhum. pessoa já tenha os seus recursos bem definidos, e aí recursos podem ser físicos, financeiros, recursos emocionais, o recurso que ela precisa, Uhum. ali naquele momento, ela precisa estar com aquilo bem estabelecido e definido. Pode ser todos esses que eu falei, pode ser um só, pode ser só o emocional, pode ser só o financeiro, né? Uhum. Enfim, geralmente são recursos emocionais. Se a pessoa está com os recursos emocionais bem definidos, ela consegue se colocar na posição do outro e resolver os seus conflitos e os conflitos do outro. Mas se Uhum. ela não tem isso, ela precisa se afastar, se conhecer primeiro, se fortalecer, ter os seus recursos ali consigo para depois continuar. E aí os recursos, como que a pessoa consegue esses recursos emocionais? E aí vem pra gente, vem para terapia, Uhum. vem aqui para terapia integrativa, terapia com PNL, né? E a gente psicólogos, psiquiatras, todo tipo de auxílio, né? Que possa trazer para essa pessoa um estado emocional seguro em que ela possa continuar e se fortalecer e aí sim tomar decisões a partir de um Uhum. processo emocional seguro, né? Como que eu falo, de um processo emocional mais confiante, né? Mais Uhum. fortalecido dali. Acho que é isso. Entendi. Eu acho importante falar porque Não, mas é mesmo. eu já atendi algumas pessoas assim, e eu tive que chamar essas pessoas para conversar mesmo porque elas não entendiam qual era o seu espaço, sabe? Elas não sabiam o seu limite, elas foram tão invalidadas, assim, no sentido, desde crianças, elas passaram tanto por cima delas, que elas achavam que era normal as pessoas passarem por cima delas. Então, quando adultas, elas deixavam as pessoas passarem por cima. Não tinha aquele autorrespeito, né? Que é a ecologia que a gente traz da PNL, respeitar a si, respeitar o outro e respeitar o ambiente. Então, ela entende que o respeitar o outro é se desrespeitando. Assim, elas não sabem que elas estão se desrespeitando. Elas respeitam o outro cedendo muito de si, digamos assim, né? E quando não é o correto. Então, essas pessoas a gente tem que chamar e tem que fortalecer, tem que dar uma orientação, tem que mostrar, tem que começar a mostrar como que é o respeito, o que que é se respeitar, o que que é se valorizar, o que que é se amar. Que parece meio clichê, assim, né? Ah, mas eu sei o que é me amar. Mas às vezes a pessoa vem de lá de trás com aquela forma de amar que não é a que vai trazer uma solução que, né? Às vezes a pessoa acha que e às vezes tem que ressignificar isso tudo, né? Tem que refazer. Então, é um processo, é uma caminhada que eu falo, né? Às vezes demora dias, meses, anos até a pessoa tomar essa consciência. E a gente falou bastante já, hein? Ó. Pois é, a gente falou do mapa não é território, né? Intenção Uhum, positiva, ecologia, né? Tudo que a uhum, gente tinha mapeado aqui para falar. uhum. Como manter um bom relacionamento, né? Então, Sim. as pessoas com diferente filtro de realidade, né? Assim, administrar esses conflitos, né? Falamos também da expandir, né, o nosso mapa, né, e tentar expandir o mapa do outro para melhor resolução desses conflitos. Uhum. E a questão de ser específico, né?
ser específico e atentar aos sentidos, né, na hora Uhum. da comunicação. Aí, essa questão da generalização e especificação, a gente tem que tomar cuidado também, que eu gosto muito de lembrar as pessoas, né? Nós não podemos, nós temos que tomar cuidado, porque generalizar, ele pode ser positivo em determinados momentos, mas nem sempre a gente vai ganhar alguma coisa generalizando tudo, que foi o caso que você falou, né? Que todos os homens são, sei lá, de uma forma, todas as mulheres ou todas as crianças, né? Quando a gente generaliza, a gente tá incluindo o que não se deve incluir, né? E Uhum, a especificação também, né? Ah, você só faz isso. Você tá aí restringindo, a pessoa não só faz isso, a pessoa faz um uhum, monte de coisas importantes, mas só vê o que é aquela parte da crítica, né? Você só faz isso, né? Você especificou demais ali. Nós, né? Eu falo você, mas nós, né? Eu na também, verdade, assim, é eu o ser já, humano, né? O o ser ser humano humano. ele tende Uhum. a focar no negativo sempre, né? Então, assim, às Sim. vezes você fez 10 coisas assim legais no trabalho, né? E aí fez deu um erro, fez uma coisa ali que não foi legal. Aí você fica o dia inteiro martirizando e pensando naquilo que você Pri- errou. E assim, você Principalmente precisa quem é comemorar os outros 10, né? Que você fez certo, que você arrasou e Principalmente quem é crítico, né? Quem tem essa parte da crítica mais apurada, né? Tem essa tendência de generalizar e de especificar, né? Também. Acho que todo mundo tem, né? Mais pro lado da crítica, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque nem 8 nem 80, né? Nem generalizar, nem especificar. Pode generalizar? Pode, mas tem que ter uma intenção ali positiva, consciente, né? E Uhum. pode especificar? Pode, mas também tem que ter uma intenção positiva, consciente. Não é só especificar por especificar, você só faz com um tom de crítica, né? Enfim, eu Uhum. acho que é isso. Mas falamos bastante aqui. Então, eu quero agradecer a todos pela participação. Gi, gratidão também pela companhia, pela parceria. E é Eu que isso aí. agradeço, viu, Vivian? Estamos aí preparadas aí para as próximas, então. Um excelente dia para todos, uma ótima semana. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.